Cuidado, isso tem mais nuances do que parece. Sejam bem-vindos. Num primeiro momento, me pareceu que o regulamento foi bem aplicado, mas agora já tenho minhas dúvidas. Muitas coisas acontecem nas partidas da Argentina. Existe uma base nessa ação, existe uma base no regulamento que tem a ver com algo que foi implementado. Neste verão, com a Copa do Mundo, que é a questão da confusão de identidade. Mas essa regra que diz que você tem que corrigir um cartão que tenha dado porque achou que foi um jogador e foi outro. Ou seja, um companheiro, dois jogadores do mesmo time, um adversário que sofre a falta. Você marca a falta, dá o amarelo para um, mas quem chutou foi outro. Te avisam e você diz: foi o fulaninho, não o menganinho, colega de equipe dele. Entende-se que para isso não é para tirar o amarelo do jogador que você viu que fez a falta só porque te dizem que não foi falta. Acho que estamos falando de coisas diferentes. Ou seja, para o árbitro. Se ele confundiu a identidade, não foi realmente uma confusão. O que disseram para ele do VAR é que a falta foi do outro, porque simulou porra, mas para isso existe a questão da confusão de identidade. É verdade, né? No jogo entre Paraguai e Estados Unidos aconteceu algo parecido com Almiron, mas esse é o espírito da regra. É que te chamem do VAR, dizendo que a falta foi de outra forma. Não, na teoria não é que a falta tenha que ser de outra maneira. É que ele deu um amarelo para um cara e você tem que dar para o outro, porque quem faz a falta é o outro. Porque o árbitro viu um contato. Outra coisa é que essa confusão aí enganou ele, porque enganou mesmo dentro de campo. Cara, enganou depois. Não engana ninguém quando você vai para o vídeo. Quando você vai para o vídeo já vê que não engana ninguém, logicamente. E o que você vai fazer? É absurdo que o suíço, já tendo um cartão amarelo, se meta nessa confusão. Mas cara, mas em que? Tipo, em que mundo você está? Como é que com um amarelo você vai simular faltas? Mas o árbitro em campo não viu, e o árbitro não confundiu identidades em nenhum momento, ele sabia quem era um e quem era o outro. Não sei se estou sendo claro, mas acho que esse é o espírito da regra. Se um jogador recebe o cartão e na verdade a falta foi cometida por outro, não é nesse caso, não é para corrigir uma falta que ele viu errado. É que eu estou realmente surpreso. E depois tem outras ações que vamos comentar agora, mas antes vou seguir a ordem cronológica. A primeira partida das quartas de final que vimos neste sábado, e é sobre a Inglaterra. Aqui também aconteceram coisas, a bola que bateu no cabo, o gol anulado da Noruega. Mas essa é muito grave, pessoal, essa é muito grave. Por duas vezes, em duas ocasiões, Jude Bellingham, que fez uma partidaça, marcou os 2 gols. Está fazendo uma Copa do Mundo espetacular, mas em 2 ocasiões desautorizou o seu técnico. E não é só isso, é pela maneira como ele responde. Para mim, até com razão, porque você pode estar totalmente certo, mas ele não é seu treinador. Deixam ele numa posição que, poxa, se eu fosse o técnico, eu diria, bom, aqui tem que colocar ordem. Mas como é que você vai tirar o herói do Azteca e o herói do jogo contra a Noruega? Para o próximo jogo, contra os argentinos, nas finais? Aliás, não falei nada. Semifinais históricas: Espanha, França, Inglaterra e Argentina. Falaremos disso depois, quando os jogos estiverem mais próximos, pois serão 2 partidas sensacionais. São das melhores semifinais de Copa do Mundo que me lembro. Mas enfim, o caso é que o Tuchel, nessa entrevista no Flash Interview, eu tinha ela aqui, mas não vou colocar ela inteira. O que dizem ao Tuchel é o seguinte, perguntam ao Tuchel, você está satisfeito com o que o time fez? E aí ele responde. Em termos de atitude, sim, o trabalho dos jogadores está lá, não sei o que, como jogamos, e a performance também. A atuação não me agradou, pode melhorar muito. O jornalista inglês diz ao Tuchel, fiquem felizes por estarem nas semifinais. Sim, vamos melhorar, mas não gostei. Falei isso várias vezes. Para Bellingham, na entrevista rápida no campo, perguntam sobre isso e ele diz,
Quando dizem isso, seu técnico falou isso, diz Bellingham. Literalmente, ele olha para o repórter com uma expressão de tem um contexto nisso? Ele olha como quem diz tanto faz, tanto faz, tanto faz, como se dissesse olha, meu treinador falou outra besteira, tanto faz, tanto faz. É isso, esse cara não sabe de nada, ele não sabe o que é enfrentar esses caras, porque na verdade depois ele mesmo fala. O jogo foi difícil, do outro lado tínhamos esses e aqueles outros. Para não confundir vocês, vou dar o exemplo já com a cabeça fria, não no calor do momento, a frio. Bellingham diz isso sobre o treinador dele quando perguntam para ele sobre essa história. Reparem, ele está aqui terminando a primeira fala. Vamos traduzir setbacks. Como você pode lidar com a adversidade, e esse time mostrou mais uma vez que consegue fazer isso, e isso é espírito de equipe. Mostrou mais uma vez que pode fazer isso. E aí? E então perguntam para ele. Vamos ver? Quando perguntam, é aqui? Diz seu técnico tem sido muito crítico em relação à atuação depois da partida. Mostra os padrões que ele espera, o padrão que vocês esperam uns dos outros e talvez que o time ainda tem mais a mostrar. Diz, isso reflete os padrões que o técnico quer e espera da equipe. Como já respondi antes, sabe o que dizer. E atenção. Assusta. Assustador, ele diz. Pode ser, ele diz, mas também pode ser que ele não saiba o que é enfrentar nessas condições. Ausra. Nada de guard news, só ao Jalan. O Degard só usa notícias de play and show e não ao fim. Tentamos criar algo positivo. Bem, e se ele disser, isso não é fácil? Mas quando ele diz talvez isso e talvez ele não saiba o que é enfrentar essa gente, poxa! Aí ele deixa o técnico muito exposto e não sei até onde isso vai dar. Eles têm isso na Inglaterra, mas na Espanha ou no Real Madrid daria uma confusão danada com isso. Uma confusão espetacular, porque ele deixou o treinador muito exposto. Bom, o caso é que a partida... Desculpem, preciso fazer um movimento de câmera aqui. Passei pela mexicana por trás e tive o mesmo problema de antes. Durante a partida, acontecem muitas coisas e acontece aquilo de, bom, vamos ver, o gol que anularam da Noruega é escandaloso. Para mim não foi falta do Haaland, de jeito nenhum. Ele empurra um pouquinho, gente, escanteio é assim, todo mundo se empurra, o outro cai muito fácil. Seria o 2-1 para a Noruega no segundo tempo, isso já complicaria muito para os ingleses. Para mim, para mim quer dizer, olha, é uma coisa que todo mundo sabe, certo? Estamos falando muito da Argentina, mas isso da Inglaterra é um absurdo. E tem outro assunto que também é um absurdo, que é o fato da FIFA já saber para quem vai dar os MVPs. Pro Benjamin Jamal, outro dia apareceu aquele bizarrap perguntando para ele na zona mista. Bom, e aí, você ia dar o prêmio de MVP e tal? Ele admite que disseram para ele dar para o Messi, mas diz que poderia ser para qualquer um. Ou seja, uma série de coisas da FIFA que realmente estão ajeitando tudo. O caso do Valverde, Balogun, da Argentina, hoje o da Inglaterra, também a entrega dos MVPs, enfim. A questão é que, agora vamos falar do jogo da Inglaterra, pois tem muita coisa. A questão é que, reparem, durante o jogo, no gol do Jude Bellingham, no empate, essa é a bola, fazendo esse trajeto do tiro de meta do goleiro norueguês Milan. Ela faz um trajeto pelo ar e em um movimento antinatural, como se a bola parasse, deixa eu ver se consigo baixar o volume um instante e coloco. A bola de repente, pum, cai, como quando um pássaro está voando. E atiram nele e o pássaro cai assim, né? E não sei, é o Harry Kane que domina? Não lembro se é o Harry Kane que domina. Bom, e aí começa o gol da Inglaterra. Nas câmeras, na explicação que depois a FIFA deu com o tema do leitor que tem a bola, do sensor. Reparem no que eles colocam aqui. Acho que não posso ampliar. Não posso ampliar. Espera aí, acho que agora vou conseguir fazer agora. Beleza. Este é o sensor, beleza?
Eu tento fazer com milho. Ai! Do controle posterior do jogador de futebol. Droga, vamos ver se chega em algum momento. Quando vai controlar é quando aí está o pico. É o pico, né? E antes não tem nada. Essas vibrações, elas são por causa do ar. Chama muita atenção que outro dia, por um tris, quase houve um pico no gráfico do sensor. E hoje, quando bateu em um cabo, porque depois o Fox reconheceu que realmente tocou no cabo, esse pico não apareceu. Além disso, a Spider, porque é a câmera Spider no estádio, se a FIFA quisesse mostrar tudo, mostraria a vibração da câmera, porque a câmera está gravando a Spider. Isso o diretor tem para colocar quando quiser. E, no entanto, isso não apareceu. Você tem que acreditar naquele sensor que detectou um fio de cabelo outro dia de um croata e não detecta o impacto, com um cabo. Que é uma coisa que está invisível, porque são cabos transparentes, mas é algo grosso, com muita tensão. Ou seja, a bola tinha que ter sentido isso, cara, o sensor tinha que ter percebido. Poxa, a bola muda de direção. Algo muito estranho, a ação deveria ter sido invalidada. Mas claro, imagina a confusão que teria acontecido, né? A confusão que teria acontecido se anulassem um gol da Inglaterra por causa disso. Mas a FIFA não quis se envolver e não quer dar muitas explicações. E é impressionante. Bem, Solbakken, o técnico da Noruega, falou sobre esse assunto e disse que percebeu imediatamente. Aqui temos por um instante, eu tinha o Solbakken aqui e acho que já o perdi. Enfim, bem, o caso é que o técnico disse isso. E de fato, aqui eu acho que passaram a perna na Noruega nisso. Comentem aí na caixinha de comentários. Achei que tinha o técnico da Noruega e não tenho. Bem, os lances do jogo da Argentina. Olha, vou começar por uma em que não marcaram o que tinham que marcar, tá? Para depois não dizerem que é isso ou aquilo. Aqui o jogador suíço faz isso com o Nico Gonzalez, que foi quem fez isso no derby, vai fazer um ano com Carvajal. Vocês lembram? Bom, uma pela outra, né? Mas ele dá uma pancada forte nele. Ele pisa nele e isso já valia cartão amarelo. O árbitro nem marcou falta, mas é praticamente a única que a Argentina pode reclamar. Bom, se é para lembrar alguma jogada parecida, olha só, aquela do Messi na primeira rodada deste Mundial, né? Exatamente, é aquela do embolo. Que como eu disse, como falei no começo, e aqui essa conta TouchMind diz algo parecido. Que a questão da revisão da identidade deveria ser por confusão de um jogador com outro e não para rearbitrar uma falta. Que é o que realmente foi feito. Rearbitrar uma falta. Aliás, os suíços também reclamaram dessa. Olha, equivalente, por exemplo, de McAllister a um suíço. Ele pisa, e de que jeito ainda, que é como fizeram com Nico Gonzalez, e no entanto, também não deram amarelo aqui para o McAllister. Poxa, aqui está Solbakken, já nem coloco mais. O caso é que dizia exatamente o que eu tinha contado para vocês. Esta é a jogada do êmbolo. Na verdade, ele faz muito mal. Ele faz muito mal porque começa a se jogar. Ele começa a se jogar muito antes e quer cavar a falta. Ali, ele já está se jogando. Talvez essa seja a pior imagem. Ele já está se jogando quando o jogador argentino ainda nem o tocou e vai contra ele. É uma tentativa de simulação para que marquem falta do adversário e deem o cartão amarelo para o adversário. Bem grosseiro. E bom, se o árbitro tivesse visto isso em campo, ele teria punido. Mas é que ele não viu. E como diz esse perfil chamado erro arbitral, diz: não se deixem enganar pelo marketing a favor da Argentina. O VAR foi mal aplicado na expulsão do embolo. O VAR pode ser usado para corrigir casos de confusão de identidade ao advertir jogadores, não para reavaliar jogadas. Ou seja, se o jogador X comete uma falta para cartão amarelo e o árbitro, por engano, adverte o jogador Y, o VAR deve avisar para tirar o amarelo de Y e dar para X.
Não pode ser usado para mais nada, como diz literalmente a regra. Agora virão aqueles que podem aceitá-la. Bom, espera aí, o caso do Paraguai. Ele diz: agora virão aqueles que não conseguem aceitar a verdade para dizer: mas poxa, já fizeram isso com o Paraguai contra os Estados Unidos, está aí, procure, e tal. Hum. É, É que eu acho que o caso do Paraguai também foi mal arbitrado. Não. Pensando melhor, é isso que a regra diz. Confusão de identidade, cartão vermelho ou amarelo. Se o árbitro marca uma infração, mas confundiu claramente a identidade do jogador que a cometeu, só poderá ser revisada a identidade do infrator. es muy... Está muito no limite da interpretação da regra. Porque eu acho que aqui há interpretação da regra. O que acontece é que já existe um precedente na mesma Copa do Mundo. Também os suíços pediam um cartão amarelo para Lisandro Martinez. Perdão, não era um amarelo. Lisandro Martinez cometeu pênalti em Embolo quando ele avançava sozinho. Acho que há uma carga legal, embora seja depois. Embora seja verdade que depois, Lisandro Martinez coloca um pouco o braço no jogador suíço. Ele empurra um pouco, mas quando já fez a carga legal e também está muito no limite da infração, ou seja, do pênalti. Também não foi revisado pelo VAR, ou seja, hoje a Argentina só pode reclamar daquela falta no Nico Gonzalez, nada mais. Os suíços, porém, têm motivos para reclamar de algumas coisas. O que me parece mais grave, pois é evidente, é de Lautaro Martinez não receber o cartão amarelo quando comemora o gol do 3-1, sobe na arquibancada e abraça o pessoal. Poxa, é que estamos falando daquilo da SOR, o mesmo com aquilo da SOR, o derby do ano passado, o derby Real Madrid, o derby de Madrid. Aqui, igual, interpretação. Gerou algum perigo? Alguma situação perigosa para a segurança? Então é a interpretação do árbitro, pessoal. Bom, então é isso. Aqui acham que não, mas poderia ter achado que sim. E estamos sempre nisso. Porque então esse tipo de situação sempre cai para um lado. Vocês acham que Messi faria isso? Acho que ele não é tão bobo quanto esse Embolo aí, de ficar simulando quando já tem cartão amarelo. Mas Messi cometeu uma imprudência, como por exemplo no primeiro jogo com aquela entrada no Argelino. Mas vocês acham que se isso acontece com Messi, se fosse Messi e não o Embolo, iam expulsar o Messi? Não me sacaneia. Impossível. Impossível. E é disso que o pessoal está reclamando. Mas enfim, eu acho que também estão exagerando um pouco demais com esse assunto. Acho que... Olha, a Suíça estava bem melhor quando estava 11 contra a Argentina. Bem melhor. Embora uma partida seja como um filme, há momentos em um jogo em que as coisas mudam completamente. Eu acho que a Argentina tem mais que a Suíça, apesar de ainda não ter jogado bem ou muito bem contra praticamente ninguém. É que, olha, na fase de grupos foi Argélia, Áustria, Jordânia e passou, mas no sufoco contra Cabo Verde, Egito e Suíça. Na prorrogação, contra o Egito não, ganhou nos 90 minutos, mas naquela situação tendo que virar o jogo. Ou seja, das 4 seleções classificadas para as semifinais, para mim é a que está pior. Mas é a atual campeã, é a que está mais motivada moralmente ou emocionalmente pelo jeito que ganhou esses jogos, mesmo tendo sido contra adversários mais fracos, porque não enfrentou nenhuma seleção do top 15 do mundo. Do top 15 da FIFA, do ranking da FIFA. É impressionante, o resto sim, a Argentina não, e ainda vão e dizem, não, a Espanha contra quem jogou, porra, pois foi contra a Áustria. Bom, Áustria, vamos deixar de fora. A Bélgica e a Portugal. As duas no top 10. Argentina, todas acima do top 15. É verdade que o caminho poderia ter sido outro se Portugal tivesse feito o dever de casa. Se o Uruguai tivesse feito o dever de casa. Claro, claro. Mas enfim, são dados objetivos. Chega à semifinal... tendo o pior desempenho, como dizia Tuchel, as piores atuações em termos de futebol das 4 seleções classificadas. Mas com esse toque emocional, isso é muito importante.
Isso é muito importante. Bom, duelo incrível contra os ingleses e, claro, Espanha e França, do qual ainda vamos comentar, porque senão vou ficar sem voz. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram. Se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem, deem aquele like no vídeo que ajuda bastante e nos vemos no próximo. Tenham um bom domingo. Tchau!